Atenção! Este vídeo, a exemplo de todos os vídeos postados neste canal, tem proteção autoral, tanto de sua narração quanto de seu conteúdo, não podendo ser utilizado por terceiros sem autorização expressa de seu realizador, produtor e intérprete, radialista Renato Gaúcho. O possível infrator, seja pessoa física ou jurídica, está sujeito à ação ordinária por violação de direitos autorais e terá de responder por danos materiais e morais. Tal garantia está no artigo 5º, inciso 28º, letra B da Constituição, bem como na Lei dos Direitos Autorais 9.610/98, como descrito nos artigos 7º, 22º e 29º. Acrescente-se que a cessão de direitos deste programa se presume onerosa, como indica o artigo 50 da Lei 9.610/98. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Imagine como que me senti quando minha mãe me falou aquilo. Minha filha, se eu fosse você, eu abri o olho com o Cláudio. Como assim, mãe? Tá dizendo isso por quê? Olha, eu não sei se é verdade. Vou vender o peixe pelo que comprei. Mas a Vilma veio me contar que viu ele dentro de um carro com outra mulher. Isso ali, na rua de baixo. E não foi só uma vez não, viu? Carro? Mas que carro, mãe? Carro de quem? Não sei. Deve ser da fulana, né? Pode não ter nada a ver, mas se eu fosse você... Bom, conselho tá dado. Você que sabe. A grande verdade é que a minha mãe já tinha uma certa implicância com o Cláudio. Não gostava dele. Achava que não era o cara certo para mim. Por isso, fiquei assim no meio do caminho, sem saber se acreditava ou se não acreditava. A dona Vilma, essa mulher que tinha contado a história para ela, era a nossa vizinha de muro, do lado. Eu fiquei no estado lamentável. Meu marido com outra mulher dentro de um carro. Pedi para minha mãe explicar direito, mas ela disse que não sabia de muita coisa, que também podia não ser nada, mas que era para eu ficar esperta. Éramos casados, mas não no papel. Morávamos juntos só, há quase um ano. Inclusive, morávamos ali mesmo, no terreno da casa da minha mãe, na parte dos fundos. Antes de confrontar meu marido, resolvi conversar com a dona Vilma, tirar limpo. E eu senti que ela ficou toda nervosa, sabe? Quando eu perguntei se era verdade aquilo que a minha mãe tinha contado. Tentou até desconversar. Puxa vida, eu pedi pra tua mãe não me meter nesse imbróglio. Olha, eu nem devia ter comentado nada com ela. Era certo que ela ia te contar, né? Pois é, dona Vilma, agora já contou. E agora eu quero saber. O que foi que a senhora viu, afinal? Mesmo a contragosto, ela acabou me contando, só que pediu para deixá-la de fora depois. Ou seja, ela não queria que eu de repente cobrasse meu marido e dissesse que tinha sido contado por ela, aquele episódio de que ele estava dentro de um carro de uma mulher. Segundo ela, o Cláudio e uma mulher, uma loura, estavam dentro de um carro. E ela tinha visto essa cena não apenas uma única vez, mais do que 3 ou 4. Foi o que ela falou. Ela trabalhava como diarista e justamente numa casa, na rua, onde o Cláudio e essa tal mulher costumavam parar o carro. Na minha inocência, sabe? Ou quem sabe aquela esperançazinha tola de que não fosse nada demais, eu ainda perguntei, tá, mas eles estavam fazendo o quê? Conversando? Olha, ela quase deu um sorriso assim de deboche. Depois respondeu em forma de pergunta, como se estivesse me chamando de boba. O que você acha que eles estavam fazendo, Luana? Como eu fiquei em silêncio, ela acrescentou, olha,
não sei o que você vai fazer, mas pelo amor de Deus, me deixa fora disso. Eu ainda perguntei se ela conhecia a tua mulher, e ela falou que não. Mas que parecia um pouco mais velha do que ele. E, inclusive, o carro era um carro assim, não era um carro comum, era um carro de gente boa. Ou seja, fosse essa fulana quem fosse, devia ser rica, né? Cheia da grana. Olha, aquilo me fez sentir um frio maior ainda na espinha. Meu Deus, será que o Cláudio andava me traindo com alguma granfina ainda por cima? De repente, tinha sido só uma carona. Se bem que ela falou que tinha visto isso várias vezes. Bom, era uma possibilidade. Na hora do desespero, a gente se agarra a qualquer explicação, né? De todo modo, fiquei muito mal com essa história. Só que em vez de confrontar o Cláudio, quebrar o pau com ele direto, eu resolvi investigar. A dona Vilma falou que era um sábado, geralmente finzinho da tarde, que ele costumava... Ela estava lá na casa da mulher, né, no sábado, e ela costumava ver aquele carro parado ali na rua, bem na frente da casa em que ela fazia faxina. Só que não era sempre, não era todo sábado, né? Era de vez em quando. Então, em vez de brigar com ele, por conta de uma coisa que eu não sabia ainda se era verdade ou não, eu resolvi, sei lá, tentar ver com os meus próprios olhos se aquilo tinha fundamento. Mas olha, foi tão difícil me segurar, que ele chegou em casa naquele dia e a língua ficou coçando. Minha vontade era de jogar tudo isso na cara dele e exigir uma explicação. Olha, só de olhar para esse homem e pensar que ele poderia estar aprontando comigo, e com uma mulher mais velha ainda por cima, eu ficava num estado assim deplorável. Naquele mesmo dia, inclusive, ele me pegou chorando. E aí já viu, né? Quis saber o que era. E de tanto que essa história andava me atormentando, eu não consegui parar de chorar. E olha, quase o confrontei quando ele perguntou o que eu tinha. Quase falei, contei para ele o que a vizinha tinha me contado, mas me controlei e acabei inventando uma desculpa. De todo modo, não foi preciso dar de cara com a verdade. Não foi preciso muito tempo. Até porque eu tinha combinado com a dona Vilma que ela me mandasse mensagem quando visse aquele carro parado lá na frente da casa em que ela fazia faxina. E olha, pareceu até combinado. No sábado seguinte, perto das 5:30 da tarde, o meu celular apitou. E quando fui conferir, meu coração veio na boca. Luana, você pediu para te avisar? Aquele carro tá parado ali na frente. Ela ainda perguntou se eu queria que mandasse uma foto, mas eu não respondi. Assim que li a mensagem, já saí desesperada para a rua em direção até o lugar. Ela já tinha me explicado qual era a rua. Aliás, eu já tinha passado por aquela rua, só para mais ou menos saber onde era. Ficava ali perto, 2 ruas abaixo. Assim que virei a esquina, avistei o tal carrão. E realmente ele estava parado, assim embaixo de uma árvore. Exatamente como tinha me contado a nossa vizinha. E olha, eles deviam estar muito distraídos, ocupados dentro daquele carro, porque nem viram eu me aproximar. Eu jamais imaginei que pudesse passar por uma situação daquelas. A cena que presenciei me tirou completamente as forças. De fato, meu marido estava ali. Era ele, sim, em carne e osso, com a boca grudada na boca daquela... Olha, eu não sei nem de onde tirei forças
para dar aquele grito. Cláudio, seu infeliz! Os dois, naturalmente, pararam de se bitocar na mesma hora e se viraram, olho arregalado, para ver quem era. O Cláudio, quando me viu, chegou a dar um pulo. Acho que até bateu a cabeça no teto do carro, sem contar que ficou branco. A ordinária também olhou para mim e deu para ver que realmente era uma mulher mais velha. Tudo bem que estava maquiada, quer dizer, menos a boca, né? Estava toda rebocada. Metade do batom estava na boca do canalha do meu marido. Cabelo pintado de louro. Antes que eu falasse qualquer coisa, ele saiu do carro e aquele infeliz ligou o motor e saiu. Olha, para sorte dela que ela fez isso. Porque eu já estava a ponto de grudar naquele cabelo e tirá-la de dentro daquele carro na base da porrada. Já o Cláudio, sabe, o carudo, ficou ali tentando me acalmar. Amor, para com isso. Eu vou conversar. Não é o que você está pensando. Eu posso explicar. Era só o que me faltava. Ele podia explicar. Meu Deus, parece que homem não muda nem as palavras, as expressões. É tudo exatamente do mesmo jeito sempre. Será que ele pensou que eu ia acreditar em alguma coisa que ele dissesse? Depois daquilo que eu vi com os meus próprios olhos. Ele de beijinho na boca daquela mulher horrorosa. Fiquei até histérica. Sabe, eu não consegui me controlar. Comecei a berrar ali mesmo no meio da rua. Quem é essa mulher, Cláudio? Me responde. Quem é essa mulher? Claro que ele não ia falar, né? Claro que ele iria querer me enganar, me enrolar de qualquer modo. Até a dona Vilma, que, repito, trabalhava na casa bem em frente, saiu ali para fora para me dar apoio, porque, repito, eu fiquei histérica. Até chegarmos em casa, não parei de gritar com ele. Fui berrando no meio da rua até em casa, imagine. Vizinhos assistindo a cena. Fiz o papel mais ridículo de toda a minha vida. Em resumo, eu não quis nem ouvir explicação nenhuma. Eu não quis mesmo. Até porque não precisava explicação, estava mais do que na cara. Chegamos em casa e eu já comecei a jogar as coisas dele pela janela. E a mãe, claro, tomou as minhas dores, né? Foi lá me apoiar. E no fim, ajudou até a escorraçá-lo ali de casa. Ele não queria sair. Começou até a choramingar. Dizer que me amava, pedir perdão. Até aquilo ele falou. Você quer que eu fique na rua? Você sabe que não tem ninguém. Vai dormir no inferno. Ou então, vai morar lá com aquela vadia. Aqui você não fica mais. Mas eu não fiz nada, Luana. Olha, nessa hora, dá um nojo na gente. Como que a pessoa pode ser tão cínica? Eu tinha flagrado os dois. Ele e aquela Balzaca oxigenada. Um engolindo a boca do outro. Nossa, chega a me dar nojo quando eu lembro. Ele ainda tinha cara de pau de dizer que não tinha feito nada. Olha, foi o fim. Foi o fim. Simplesmente mandei ele embora de casa. Como pode a pessoa dizer que te ama e fazer o que ele fez? Olha, não duvido que ele e aquela mulher infame tenham passado a tarde toda no motel. E ela o tivesse trazido ali, perto de casa, já que ele não tinha carro. Bom, não tinha carro e agora também não tinha mais casa para morar. E nem mulher. Ele que fosse pedir apoio na casa daquela infeliz. Já que sua família
era toda do interior. Olha, eu sinceramente não sei para onde ele foi, nem a quem ele foi pedir ajuda. Depois caí no choro e varei a noite chorando, né? Rolando na cama sem conseguir dormir. Ele não podia ter feito isso comigo. Não era justo. Só que ele não desistiu. Ficou me cercando, me ligando, mandando mensagem. Um dia, até minha mãe bateu boca com ele ali no portão. Mandou ele criar vergonha na cara e parar de correr atrás de mim. No fim, acabei descobrindo que até a mulher com quem ele estava envolvido era ninguém menos que a patroa dele, a dona da empresa onde ele trabalhava. Minha cara foi no chão, né? Até porque quem me contou foi uma tia minha. Meu primo sabia da história e depois que tudo veio à tona, contou pra tia, que claro, veio correndo contar pra gente. E pelo jeito, o cacho dos dois sem vergonhas não era tão recente. Aliás, como eu já tinha imaginado, né? Olha, eu jamais pensei, jamais, que pudesse ter coragem de fazer isso, mas ainda estava com tanta raiva dele, que sem pensar direito, sem refletir sobre o que estava fazendo, fui até a empresa em que ele trabalhava. Olha, eu só pensava numa coisa: me vingar. Não só dele, mas dela também. Me vingar dos dois. Eu queria ver a cara daquela ordinária, quando todo mundo lá daquela empresa, da qual era dona, ficasse sabendo que ele andava, os dois andavam de rolo. Olha, eu queria ver a cara daquela sem vergonha. Quando todo mundo ali, os empregados dela, todo mundo, ficasse sabendo que ela andava saindo com um dos funcionários, estava de casinho com ele. Olha, eu ia botar a boca no trombone, não estava nem aí para as consequências. Essa mulher devia ser casada também. E tudo que eu mais queria é que a sem vergonha chegasse aos ouvidos do marido dela. Ela não tinha arrebentado com a minha vida, meu casamento? Então, pois eu ia fazer o mesmo, pagar na mesma moeda. A única diferença é que eu não ia bancar a vagabunda trair meu marido com outro. Só que numa dessas coincidências da vida, quando eu estava chegando à empresa em que ele trabalhava, quase terminando o horário do almoço, acabei encontrando na rua um amigo dele que também trabalhava ali. Foi ele que me reconheceu. Já tinha estado em casa algumas vezes. Eu estava assim tão nervosa, ansiosa, que nem notei a sua aproximação. Ele chegou perto e falou: "Oi, Luana, veio conversar com o Cláudio?" Levei até um susto. Mas como também o reconheci, fiquei mais calma. Era o Daniel. Como já disse, ele já tinha estado em casa algumas vezes, de modo que a gente se conhecia. Pois ele foi quem não deixou que eu entrasse na firma. Me arrastou para outro lugar para a gente conversar, disse que estava sabendo de tudo, do caso, do Cláudio com a chefe deles, sabia também do rolo que tinha dado com a gente, que eu tinha terminado o nosso casamento. Falei para ele que a minha intenção era contar para todo mundo ali da firma que os dois tinham aquele relacionamento, faz um escândalo, derrubar a casa de ambos. Mas ele me implorou que não fizesse isso. Luana, escuta só, presta atenção, isso não vai dar em nada. Tenho certeza que não vai te fazer sentir melhor também. Deixa o Cláudio e essa Marielle pra lá. Olha, vai por mim. Você ter descoberto tudo e mandado o Cláudio embora foi um livramento para você. Ele é meu amigo, tudo bem, mas sinceramente, nesse quesito aí de casamento, relacionamento, é meu amigo, mas o que você quer que eu faça? Eu conheço o cara faz tempo. Ele não vale nada, viu? Você merece coisa muito melhor. Sabe, eu acho que foi o jeito dele falar, ponderado, sensato.
conseguiu me fazer ficar um pouco mais calmo. Não, sim, 100%, mas ele conseguiu me acalmar e me fez até desistir daquele meu plano de vingança. Voltou para a firma até atrasado, tudo para ficar ali conversando comigo, tentando me tranquilizar. E para falar a verdade, me fez bem ouvir aquilo que ele disse. Para encurtar a conversa, antes da gente se despedir, eu ainda lhe passei meu número para ele me avisar, caso alguma coisa acontecesse. Eu ainda queria ter notícias daquele safado, apesar de tudo. No domingo, eis que o Daniel me ligou. Só que não foi para dar nenhuma notícia relacionada ao Cláudio ou àquela infame. Na verdade, ele queria me convidar para tomar um sorvete. Estava fazendo calor. Disse que eu estava precisando dar uma passeada, conversar, me distrair. Só que eu não estava no clima, né? E acabei recusando o convite. Notei que ele ficou meio chateado, mas, enfim. Só que depois comentei com a minha mãe. E quer saber o que ela disse para mim? Me chamou de boba. Falou que eu devia ter aceitado. Que eu devia seguir com a minha vida. Até porque precisava esquecer daquele traste. Pois eu pensei um pouco. Vi que ela tinha razão. E liguei para ele, o Daniel. Perguntei se o convite ainda estava valendo. Ele falou que sim. Então marcamos de nos encontrarmos perto do terminal. E olha, apesar da fase negra que eu passava, passei assim momentos bons. Me distraí, pelo menos isso, né? A gente conversou, até ri, eu ri. E deu para ver que ela era uma pessoa, assim, bem equilibrada mesmo, sabe? Sabe aquele homem que fala coisas sensatas? Eu, pelo menos, não vi nenhuma bobagem saindo da sua boca. E eu também percebi, até porque eu não sou bobo, um certo interesse dele por mim. Não estava para romance, mas não pude deixar de notar a atenção que ele me dava. Não rolou nada, mas como eu já disse, notar eu notei. Continuamos trocando mensagens, nos falando, até que tempos depois marcamos um outro encontro. Só que dessa vez à noite. E ele me levou a um barzinho. E ali, tudo estava tão gostoso que eu acabei me deixando levar. E no fim a gente ficou junto. Juro que eu não pensava em me envolver com outro homem tão cedo. Mas, sei lá, resolvi seguir o conselho da minha mãe. Trocamos um monte de beijos aquela noite. E o pior, ou melhor, sei lá, foi que gostei de ter ficado com ele. Pensa num homem atencioso e que só te fala coisa bonita. Em nenhum momento ele tentou assim avançar o sinal, passar do limite. Não foi afoito, como a maioria dos homens costuma ser assim logo no primeiro encontro. Continuamos trocando mensagens, até que um dia eu o convidei para almoçar com a gente ali. Depois ficamos assistindo filme, ali em casa mesmo. E foi naquela tarde que tudo aconteceu. Um filme romântico, um olhar, um sorriso. Até que de repente, sabe, foi uma coisa atrás da outra, assim. Precisava acontecer. Tudo indicava que fosse acontecer. E aconteceu mesmo. E olha, demorou para rolar, viu? Porque já tínhamos saído pelo menos umas 6 ou 7 vezes. Mas valeu a pena esperar, porque eu adorei tudo o que rolou entre nós. Tanto que nos tornamos ainda mais próximos e mais íntimos. A mãe me deu todo o apoio. Já dava antes, né? Mesmo que sabendo que o Daniel era amigo do Cláudio, que os dois, inclusive, trabalhavam na mesma empresa. E foi por causa dele
que eu deixei para lá aquela história de vingança. Bom, como prêmio, acabei recebendo um presente. Depois de um tempo de envolvimento, de repente descobri que estava grávida. E essa gravidez mexeu tanto com a minha cabeça que eu simplesmente coloquei uma pedra em cima daquele episódio grotesco. Meu ex-marido e aquela múmia paralítica. Pensa na minha felicidade quando descobri que estava esperando um filho. E o Daniel também ficou feliz. Aliás, ele já tinha se declarado para mim antes disso, por conta da gravidez. Aí decidimos morar juntos. E ele se mudou ali, para minha casa. E olha, eu acho que, na verdade não acho, eu tenho certeza, foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. Ter descoberto a traição daquele safado do meu ex-marido. Tê-lo expulsado de casa, enxotado. Porque assim abriu espaço na minha vida para a chegada desse homem que mudou tudo à minha volta. Acho que os anjos se deram conta de que tinham trocado o homem que estava predestinado a ser o amor da minha vida e trataram de corrigir a tempo. Ainda bem. Tiraram o Cláudio, o safado, o traidor. Sabe, o gigolô de... Bom, se eu começar a dizer tudo o que eu penso dele, melhor ficar quieto, viu? E colocaram o Daniel no seu lugar. Devo tudo a esse homem, toda a mudança da minha vida. Ele estava me esperando no lugar e no momento certo. Eu estava me sentindo tão perdida na vida, tão triste, desiludida, com desejo de vingança. E hoje parece que finalmente encontrei o meu devido lugar. Porque ele me salvou. Ele me conduziu até aqui. Se tornou meu porto seguro. Obrigado, amor, por me devolver tudo aquilo que tentaram roubar de mim. Minha paz, minha autoestima, meu orgulho, meu amor próprio e, principalmente, a minha alegria de viver, que voltou. Mais do que isso, a minha felicidade.